E uma coisa que aconteceu, que foi o que você falou que eu fiz, foi trabalhar que nem um cavalo. Literalmente. Porque eu comecei a trabalhar, aumentar minhas fontes de renda. Tanto que a turma falava assim, você acabou de sair de um burnout, você vai trabalhar mais? E eu falava, sim, porque eu não quero voltar pra esse lugar. Eu já tive lá e eu sei o que me causou isso. Então agora eu vou ser intencional. Porque enquanto eu tava lá tendo o burnout, eu tava no piloto automático. Sim. Então eu tava fazendo um monte de coisa sem nenhum tipo de administração emocional, sem nenhum tipo de gestão e regulação emocional. Então eu tava todo desregulado. Aí quando eu compreendi que eu comecei a estudar psicologia, me formei em psicologia, comecei a dar aulas de programação neurolinguística, que é basicamente você entender a linguagem que há dentro do seu cérebro e como que isso afeta a sua vida. Quando eu comecei a dar aula, então eu comecei a aprender. Então eu aprendi, mas eu aprendia de novo, e de novo, e de novo a cada aula dada. E aquilo ia ficando cada vez mais intrínseco, né? Que é o que a gente chama de conhecimento inconsciente. Então é aquela coisa que você faz sem pensar. E esse é o ponto, né? Você até falou algo redundante, que você disse, não, vou até falar uma coisa redundante. Não tem nada de redundante do que você falou, que você não sabe que você não sabe. É um dos princípios de aprendizagem. Por quê? Primeiro, você não sabe que você não sabe. Depois, você sabe, mas você percebe que você não sabe. Depois, você sabe e você vai aprender a fazer. E depois, aquilo se torna algo que você sabe e faz inconsciente. Exemplo, dirigir. Você nem precisa Você se não preocupar. sabe o que é um carro e você nunca viu um carro. Aí depois a primeira vez você descobre, isso é um carro? Ah, legal. Tá, aí você descobre que aquele carro é um carro e que precisa se dirigir. Aí, mas você não sabe dirigir. Aí você vai lá, você sabe que é um carro, você aprende a dirigir. Só que daí, quando é que você entra no processo de você ter ali uma aprendizagem inconsciente? É quando você tá dirigindo o carro e você não precisa mais olhar celular, você não precisa mais olhar pro lado, porque no começo, quando você tá lá, olha pra tudo. A embreagem é... É aquele pânico, né? Aí depois você aprendeu. Às vezes você tá dirigindo, você chega num lugar, quantas vezes alguém aqui já não dirigindo... Viajando, né? Viajando a maionese, daqui a pouco, nossa, já cheguei. Será que eu passei algum farol vermelho, né? Ou então pior, você foi pro lugar que nem era pra ir, no piloto automático, você chegou, caramba, não era pra vir pra esse lugar, o que eu tô fazendo aqui? Você erra a rua, vai pra um lugar diferente. Porque é isso, né? É sobre você fazer algo tão bem, de repetidas vezes, que é o livro Outlier fala exatamente sobre isso, né? Quando você faz alguma coisa por mais de 10 mil horas, aquilo se torna um aprendizado inconsciente. Então você se torna um perito naquilo que você faz. Ou seja, quanto mais você repete... Cara, eu me lembro, eu trabalhava absurdamente. Então, eu na época atuava numa igreja, eu estava numa igreja, eu era supervisor comercial no instituto onde eu dava aula de programação neurolinguística, era professor de programação neurolinguística e comecei a investir. Então, eu tinha o meu horário lá da igreja, que eu tinha que fazer as reuniões na igreja, eu tinha o meu trabalho onde eu era supervisor comercial na empresa, tinha os horários onde eu dava aula e eu tirava um tempo para começar a estudar. E comecei a estudar que nem você falando, que nem você falou. Eu ia lá, assistia vídeo, pegava as pessoas. Renata Arcuri, que foi lá no seu programa, Thiago Nigro, o Salserbar. essa turma toda, eu pegava os conteúdos gratuitos dele, Sim. imprimia os e-books, participava das masterclass deles, dos CPLs deles lá para lançamento. Eu não comprava porque eu não tinha dinheiro para comprar o curso, mas eu assistia tudo. E aí aquilo ali foi me trazendo o aprendizado. Cara, os nomes... Pelo amor de Deus, os nomes, as nomenclaturas desse negócio, que coisa absurda, uns bichos de 7 cabeças, não entendia nada daquilo. Mas eu fui estudando, tá bom, mas eu ia lá no Google e digitava, o que significa isso? O que significa isso? E agora com o ChatGPT, então... mais fácil ainda. O ChatGPT te dá uma aula, você sabe tudo, né? E no começo lá não tinha nada disso. E eu fui aprendendo, comecei lá com R$100, foi indo, foi aumentando, e eu cheguei onde tô hoje. Só que aí que tá. O segredo foi, eu não parei de trabalhar em outros lugares e eu não privei as necessidades financeiras. Eu pegava uma parte disso e eu me comprometi. Uma das coisas que acontecia que eu acho interessante compartilhar um testemunho particular. Houve momentos em que a gente teve aperto. E o dinheiro estava onde? Investido. E aí?
E agora, quem poderá nos defender? Né? Então, o dinheiro estava investido, houve apertos financeiros. Só que olha só a programação mental. Como eu era professor de programação neurolinguística, eu estava aprendendo os segredos da mente, né, de como lidar com o meu cérebro, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Esse dinheiro não existe. Como que eu vou poder pegar alguma coisa que não existe? Então, assim, dentro da minha cabeça... Não importa o que eu passasse, eu ia dar um jeito de fazer de renda de outro jeito, mas aquele dinheiro eu não podia mexer. Então eu não negociava isso. E isso me permitiu fazer com que eu passasse pelo aperto financeiro, encontrasse outras soluções de renda sem comprometer o dinheiro que estava investido. Porque qual é o maior problema da maioria das pessoas que começam a investir? Ela vai lá e ela mexe no dinheiro. Aí sabe outra coisa que eu passei também aperto? Eu começava a querer ganhar dinheiro rápido. Day trade, swing trade. E aí eu via esses caras, swing trade, day trade. Não, isso aí é o negócio que dá dinheiro. Compra na baixa, vende na alta. E o que aconteceu? Ansiedade. Comecei a ter crises de ansiedade. Por quê? Por causa dessa oscilação de ter que lidar com o mercado. Complicado. Cara, absurdo que eu tava passando. Aí o que eu percebi? Eu tava começando a ter gatilhos emocionais daquilo que eu passei quando eu tive o burnout. De novo. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a seguir a filosofia do Barsi. Falei, não, peraí, vamos ser mais inteligente, vamos ficar mais tranquilo. Aí foi o que aconteceu. Deixei no carrego, deixei no longo prazo. E foi tranquilo, e hoje eu tô muito tranquilo. Mas por quê? Fui estudando esses caras, fui lendo, fui fazendo o que você tá falando. Foi difícil? Foi. Foi desafiador? Foi. Mas chegar onde a gente chegou só foi possível porque a gente seguiu conselhos de pessoas como você, que tá ali ensinando, mostrando que é possível, como que se faz. E uma das perguntas que eu tenho para fazer para você hoje, você tem o seu livro. O que você ensina no seu livro? Cara, o meu livro, ele é... eu diria, né? Vender meu peixe aqui, né? O melhor livro de educação financeira voltado para pobres. Assim como o meu canal é todo voltado para pobre, tem vários diferenciais, porque quando você ensina para o pobre, você tem que falar muita coisa diferente do que o cara que ensina para o rico. E o meu livro segue a mesma linha. Então, por exemplo, cartão de crédito. Elimina. Ah, mas o rico fala, tudo bem, quando você for rico você usa. Ou quando você tiver um bom controle emocional, que a maioria dos brasileiros não tem. Elimina. Então... todo canal fala o quê? Como ganhar milha e cashback. Eu falo como jogar seu cartão de crédito no lixo. Fato. Isso pra mim, eu não tenho dúvida de que é o que tá mais tirando os pobres da pobreza é eliminar o cartão por um tempo, pelo menos, até aprender, né? Então, aí outras coisas, sei lá, comprar casa ou alugar. Meu canal fala o oposto dos outros que falam de aluguel, porque eu falo pro pobre, minha casa é minha vida, é mais barato, a parcela sai mais barato que o do aluguel, né? Então tem várias coisas. E o meu livro segue essa mesma linha. Então... tem muito livro de finanças que é meio parecido, porque tem um monte de princípio universal. A gente tem que gastar menos que ganha, a gente tem que ter reserva de emergência, a gente tem que investir, né? É igual o livro de casal, né? Livro de casamento. Tem um monte de livro que é muito parecido, até os exemplos é tudo igual, né? Só que o meu tem um diferencial de ser para pobre. Então lá eu vou mostrar, além de falar sobre mentalidade, investimento, reserva de emergência, eu vou falar sobre ostentação, que é o que mais seduz o pobre a fazer besteira com o dinheiro que ganha. Eu vou dar várias dicas de renda extra. Eu vou falar várias dicas sobre como economizar na conta de energia. Eu vou dar várias dicas sobre como você viajar mais gastando menos. Porque o pobre também tem que curtir a vida. Só que eu ensino como curtir gastando menos para que você foque no investimento. E aí você conquista o seu patrimônio para depois você... começar a curtir mais a vida. Então, meu livro ele tem uma linguagem muito fácil. Essa mesma linguagem que eu estou falando aqui não tem termo técnico, não tem coisa em inglês. A gente fez até o espaçamento um pouco maior entre as linhas, porque às vezes a pessoa não gosta de ler, aí vê aquela letrinha Arial 7, minúscula, né? Isso aqui tá até me embaralhando. Então, tudo tem duas cores, então tem ilustração em amarelo dentro, que tudo isso facilita, né, a leitura de quem não está acostumado a ler e a ler sobre finanças, né? Então, é um livro bem legal, já estou aí orando aí para fazer o meu segundo livro, né? Não é um livro cristão, mas tudo que tem lá está na Bíblia,
né? Então, é bem interessante. Se o pessoal puder comprar, custa na faixa de R$24 aí no Mercado Livre, na Amazon, inclusive né? vai estar no link da descrição aqui o Boa. livro dele, tá bom? Boa. Então vocês podem só vir aqui no link da descrição do vídeo, vocês já vão achar o livro dele. Aí você vê, né? Livro é tão barato, meu. É tão barato. Cara, o meu livro... Conhecimento é barato. É muito. Eu tava Caro vendo- é ignorância. É. Aquele livro Mais Esperto que o Diabo. Eu tava vendo ele em promoção, uma edição de bolso, R$9,90. Preso um cachorro Pequenininho quente. assim, É. você lê no metrô. Aí você pega o meu 24, mais barato que o ingresso pra ver um filme no cinema, sabe? Pega os seus livros também, sabe? Meu, Não investe em bet, pô. Não coloca dinheiro em bet, que aquilo ali você vai perder é- dinheiro, né? Então, é muito bom, assim, e é legal a pessoa tentar começar a ter o hábito da leitura. Mesmo porque nós cristãos, a gente tem a Bíblia. Não tem como o crente falar que não gosta de ler. Cara, tem que ler. Nem que seja audiobook, né? Porque a pessoa que não é cega. Cara, audiobook, né? Ajuda. E-book, para você que não quer gastar menos. Muito isso né? me Que tá ajudou. no celular, num tablet, no computador, sei lá, né? Então, leia mais. Inclusive você tá lá no Spotify, não tá? Tem Então lá, dá pro pessoal tem escutar meu aí, ó. programa Vai de escutando no entrevistas, carro, sim, na academia. Na academia. Eu fazia muito isso no começo pra aprender a investir. É otimizar o nosso tempo, né? Eu vou falar, eu não concordo com aquela frase que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Porque a disponibilidade de um pobre normalmente é bem menor que a de um rico. Totalmente. Né? O rico tem cara para levar o carro, para lavar, tem empregada É. doméstica, faz um monte de coisa. Mas isso não é desculpa para a gente não otimizar o nosso tempo da melhor forma, né? Como exemplo de estar no trânsito, ou estar dirigindo, bota alguma coisa que vai edificar, né? Ou você está lavando louça, por exemplo, vai aproveitando, né? Pra gente, se a gente tem pouco tempo, a gente tem que aproveitar melhor ainda o tempo que nos resta, né? E eu falo para a pessoa, tenta ler a Bíblia sob uma ótica de educação financeira. Tem muita coisa lá, sabe? Tem muito conteúdo. Por exemplo, você falou de Bet, né? Eu não lembro agora o versículo, mas tem algum versículo lá na Bíblia que fala que, sabe, aquele que tenta enriquecer depressa vai se lascar, sabe? Alguma coisa assim, né? Nova é a versão tradução, né? Linguagem de amanhã, né? Nova versão do Eduardo. Linguagem da periferia. Tipo, mas tem versículo que fala, cara, quem tenta enriquecer depressa vai se lascar. E é Bet. É tigrinho, essas porcaria, né? Então a Bíblia já dá dica pra tudo, cara. Só enriquece os influenciadores que e o estão dono divulgando e o dono da é. plataforma. Então, leia a Bíblia com uma ótica, e eu gosto muito de falar assim também, né? Cara, riqueza não define a vida espiritual de ninguém. Não define, tá? Tem pessoas pobres que são incríveis. Tem pessoas milionárias que também são incríveis. Tem pessoa milionária que não vale uma pipoca molhada. Tem pessoa pobre que também não vale, né? No sentido, assim, de cabeça, de mentalidade, de ser egoísta, avarento, essas coisas, né? Então, não defina uma pessoa pelo tanto de dinheiro que ela tem. Mas ore para ver se o propósito de Deus não é te abençoar cada vez mais para que você transborde. Por exemplo, João Batista. João Batista não transbordou materialmente, mas era o cara mais incrível nascido de mulher, né? Só que Jó já era o cara mais rico do planeta e era o cara mais íntegro do mundo, né? Então, assim, não dá pra gente ficar estabelecendo, tem que ser pobre ou tem que ser rico. Você tem que querer estar no centro da vontade de Deus. E se o teu propósito é ser cada vez mais generoso, você é um autocandidato a Deus querer te abençoar muito, porque Ele conhece teu coração, né? A Bíblia fala, né? Quando você é fiel no pouco, Deus vai te pôr sobre o muito. Então, quem que eu acho que Deus não vai prosperar? Aquela pessoa que fala, se eu ficar rico, eu vou começar a abençoar. Não. Você tem que abençoar agora quando é pobre. Olha a oferta da viúva pobre, né? Já estava lendo, cara, eu acho que é 2 Coríntios 8, que Paulo fala da igreja de Coríntios, e ele fala, cara, eu quero parabenizar vocês, porque mesmo estando vivendo em extrema pobreza, vocês insistiram em querer abençoar meu projeto, abençoar. Você é pobre. Não é pobre que tá falando, se Deus me der 1 milhão, eu vou ser generoso. Não vai nada. Se você não ajuda na medida que você pode hoje, pode ser com aquelas 2 moedinhas da viúva pobre. Deus conhece o teu coração. E se você acha que você vai ser generoso quando ser rico, não vai. A gente tem que ser generoso hoje. Quer ver? Vou dar um exemplo meu aqui. Cara, hoje eu tenho o privilégio de abençoar muito mais gente, e graças a Deus, né? A hora que Deus quiser, Ele me tira tudo, né? Então, é graças a Deus que eu tenho podido fazer tudo. Só que, cara, antes de eu ter meu canal, sabe uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente? Eu juntava R$20 por mês para no final do ano tentar comprar uma bicicleta para os meninos que moravam na viela lá perto de casa. Entende? Tipo assim, não era questão de ser rico, é questão de fazer com que eu podia. Agora, você acha que se você... Deus está vendo
generosidade. Deus está vendo o prazer que você tem em abençoar pessoas. Ele não vai ver essa fidelidade no pouco e não vai te colocar sobre o muito? Vai, é muito provável, pelo menos que vai, né? Então, queira ser rico. Para quê? Para você poder transbordar em mais gente ainda, né? Se você não quiser ser rico, tudo bem. Tem um livro que eu li muito bom, chama Economia do Reino, do Matheus Ortega. Ele fala, inclusive esse é um cara bem legal pra você trazer aqui. Já teve, vai voltar. Já veio? Vai voltar agora, boa. ele vai lançar o outro livro dele Dízimo, aqui, do né? Dízimo. Cara, ele fala sobre os 4 perfis. Então, você não precisa querer ser milionário. Tem gente que quer ser milionário, tem gente que não quer, tudo bem. Agora, o que eu acho errado? A pessoa que fala, Deus, me dá só o necessário para eu pagar meus boletos e tá tudo certo. Isso eu acho errado. Porque essa pessoa tá sendo totalmente egoísta e ela não quer ter para abençoar os outros, ela só quer ter para pagar boleto. Então, o certo seria, Deus, pensando nessa pessoa que tem essa mentalidade, eu quero ter o suficiente para pagar meus boletos e um pouco mais para poder transbordar. Aí tudo bem. Mas aí entra o outro perfil, que é o da pessoa, que é o meu caso, por exemplo. Eu quero ser cada vez mais rico. Para quê? Para eu ter 8 mil carro importado? Não. Para que eu possa transbordar em maior escala, né? Para que eu possa ajudar em maior escala. Se você ajuda uma pessoa com R$5, você está sendo generoso dentro do que você pode. Se você está dando 50 mil, aí é legal que lá no Matheus Ortega, né, ele fala alguma coisa assim, Deus não se impressiona com valor, Deus se impressiona com generosidade, com misericórdia, com compaixão. Então, se você pode dar 5 e dar reais, você impressiona Deus tanto quanto eu, que posso dar muito mais que isso, mas eu tô sendo tão generoso quanto você. É a comparação da viúva lá, né? De Lucas 21, né? Sim. Que os ricos davam o que sobrava, ela, porém, deu todo o sustento que tinha. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade, né?